Fala pessoal, tudo bom? Eu vou ensinar para vocês aqui um sistema para você poder testar a velocidade do Wi-Fi, velocidade de cabo de rede, tudo localmente aqui, para você poder medir a sua rede e se saber se tem algum problema de algum gargalo de rede ou algo assim, saber se a largura de banda está passando corretamente pelos switches e cabos e roteadores, você saber os pontos cegos ali do Wi-Fi, os pontos que, que o sinal fica oscilando ou não, né? Você consegue pegar tudo por aqui. Nós vamos utilizar o Ubuntu Server rodando numa máquina virtual e o sistema do OpenSpeed. Primeiro daí nós vamos criar a máquina virtual aqui usando o VirtualBox. Eu estou rodando no Windows 10 mesmo. É bem simples de fazer, vou explicando para vocês aí como é que faz. Vamos criar uma máquina nova daí. Aqui a gente seleciona o local. Eu gosto de colocar as máquinas virtuais num outro SSD, não no mesmo do Windows. Isso dá mais desempenho quando você tem outro SSD. Eu vou utilizar o Ubuntu Server 2604. Então, vamos colocar 4 GB de memória suficiente e 4 processadores ali, tá bom. O disco a gente pode usar 50 GB já, é suficiente. Temos que fazer uma configuração na placa de rede também, não podemos esquecer. Temos que tirar de NAT e colocar em modo Bridge e selecionar uma placa de rede que seja cabeada, porque você precisa ter o máximo de desempenho possível. E a placa de rede por Wi-Fi ela não vai entregar toda a velocidade, né? Então nós precisamos que esse servidor entregue toda a velocidade. Aqui a máquina vai iniciar normalmente, não tem mistério nenhum, você só vai basicamente dando next, next, finish. Eu vou deixar em DHCP porque eu não vou precisar deixar IP fixo, mas lá no Ubuntu Server também dá para colocar IP fixo, mas eu vou deixar em DHCP mesmo. Aqui só selecionar o idioma, né, normal. Layout do teclado, vou colocar português Brasil, que é o meu teclado aqui. Aqui na placa de rede eu vou deixar em DHCP. Ele já vem por padrão, né? Mas só para já tá funcionando, ó. Já pegou a internet no servidor. Aqui a gente não vai mudar. Aqui eu vou mudar o tamanho do disco, eu vou colocar ali algo próximo dos 50, né? Um pouquinho menos de 50 GB. Colocar 45 GB mesmo. Porque daí eu consigo usar toda a capacidade do disco virtual no caso. É só colocar o nome que você quiser. Nome e senhas, aí fica a seu critério. Vou colocar o Pen Speed mesmo para facilitar para mim. Aqui você marca o SSH Server com a barra de espaço. Aqui você não precisa marcar nada, só descer ali com a seta do mouse, do teclado e confirmar. Aqui demora um pouco para fazer essa parte da instalação. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão comprido, mas ela é um pouco demorada. Só reiniciar a máquina agora.
e tá funcionando tudo. Nós vamos instalar também fazer a instalação ali, a hora que ela é iniciada, da ferramenta NetTools. Pra gente poder ver os números de IP dela, né? E como ela tá em DHCP, a gente usa essa ferramenta para ver qual IP ela tá pegando. E daí lá no celular ou no computador que a gente vai usar para fazer o teste, a gente só digita o número do IP que apareceu ali e 2.3000, que é a porta do Docker ali. Ele vai reiniciar normalmente, né? A gente vai acessar agora com o usuário e senha. Para acessar o IP da máquina é só digitar ifconfig. Ele já vai aparecer, olha, 192.168.0.104. Esse é o IP que ela pegou. Lembrando que ela está em DHCP, né? Então, cada vez que você iniciar ela, provavelmente vai pegar um IP diferente. Agora nós vamos, para facilitar a instalação, a gente vai acessar essa máquina virtual pelo CMD do Windows. A gente vai usar o comando SSH, nome do usuário, que a gente criou lá no Ubuntu Server, arroba o IP da máquina ali, que é aquele 0104. Que você dá um yes para confirmar. E só digita a senha lá do Ubuntu Server. E agora nós já estamos dentro da máquina, dessa máquina virtual. Agora nós vamos copiar, para facilitar para nós, né? Nós vamos copiar, nós vamos instalar primeiro o Docker, né? Vamos usar o snap, sudo snap install docker. Que ela vai fazer a instalação, tudo automatizado, não precisa fazer nada agora, só aguardar. Agora a gente vai fazer a instalação do Open Speed. Então a gente vai abrir a página aqui do desenvolvedor, nós vamos descer lá na parte no finalzinho da página lá, no item número 4, vai ter um comandinho que a gente vai copiar e colar ali dentro do SSH lá, do acesso do SSH. Esse aqui é só copiar e colar, né? Copia, e daí volta lá para a janela do CMD agora. Só que antes desse comando a gente tem que escrever sudo para dar as permissões de instalação, senão ele vai dizer que não tem permissão. E agora é só aguardar que ele vai fazer a instalação do Open Speed. Vou reiniciar a máquina, né? Para ela aplicar todas as configurações e iniciar
E pra gente ver se ele vai iniciar normalmente também, né? Quando a gente ligar ela. Mas eu vou entrar com o usuário e senha agora nela, novamente, né? Lá direto na máquina. E vamos verificar o número de IP, se ela manteve aquele lá ou se ela trocou. Ela ficou com o mesmo IP. Mas cada vez que você iniciar ela e que você trocar de rede, ela vai mudar. Agora é só a gente ir lá pro navegador e digitar esse IP aqui. O IP dela, né? E 2.3000 que é a porta do Docker. Aqui ele está dando uma velocidade bem maior do que o adaptador de rede suporta, né? Que ele é 1 gigabit, ele está dando 1.600 MB, né? 1.6 GB, mas é porque a máquina tá, eu estou testando na mesma máquina que está rodando a máquina virtual, né? Então ele vai dar um valor errado aqui. Nós já vamos testar com um notebook ali na rede do Wi-Fi e na rede cabeada para ver a diferença que vai dar de velocidade. Agora eu estou usando um notebook na rede do Wi-Fi. Vou fazer a mesma coisa, vou conectar na mesma rede, né? No Wi-Fi no caso, e vou digitar aquele IP lá. A velocidade do Wi-Fi não passa de 200 MB nesse roteador aqui. Mesmo o roteador sendo gigabit, ele não consegue trafegar mais do que 200 e poucos MB. O upload até pegou um pouco mais aqui, mas também não chega nem na metade da capacidade do cabo, né? Agora nós vamos testar no mesmo notebook, só que eu troquei a porta, coloquei cabeado no mesmo roteador. Olha a diferença, pelo cabo daí. Bateu 1 GB. O upload também, ó, bateu 1 GB pelo cabo. Agora nós vamos fazer uma forma de estresse da rede. Nós vamos colocar nós vamos colocar o ponto de interrogação, R maiúsculo, o cifra, S maiúsculo igual, e daí você vai colocar o número de segundos que você quer que o teste fique rodando. Eu coloquei, por exemplo, 300 segundos, mas pode colocar 1.000 segundos, 500 segundos, e daí nesse caso aqui, ó, eu voltei a conectar no Wi-Fi, né? Então ele baixou de novo para 200 MB. Com esse teste rodando por esse tempo mais longo, eu consigo pegar o celular e sair pelos cômodos da casa ou para eu ver até onde está chegando o sinal e quanto de perda eu estou tendo. Aí eu consigo mapear onde que o sinal tá tendo perda. Isso facilita bastante. Ele fica rodando daí, no caso que eu coloquei 300 segundos, ele vai rodar 300 segundos de download e mais 300 segundos de upload. Então daí você pode escolher aí qual o tempo que você vai precisar para fazer o teste. Eu vou deixar rodando até o final aqui.
Vocês podem ver que no upload ele ficou umas falhas e a gente só conseguiu ver por causa do tempo que ficou rodando o teste. Porque no começo ali, até na metade do teste, ele praticamente não teve falha nenhuma. Porém, ali da metade em diante, ele começou a dar umas percas ali quando o roteador ficou mais estressado. Então, esse é um teste bom de estresse para você fazer no seu Wi-Fi ou numa rede aí que você está com dúvida se o gargalo é roteador, se o gargalo é switch ou cabo, você consegue fazer esse teste. Lembrando que eu não movi o equipamento de lugar, né? Eu tô praticamente do lado do roteador, 1 metro e pouco de distância, então e mesmo assim ele apresentou algumas falhas. Então dá para pegar aí os defeitos de forma bem bacana aí com esse sistema aí.